Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos ouvir Mestres da Música no Brasil, escrita por Juliana Lins e André Diniz. Adoniran Barbosa. Adoniran Barbosa. Estamos em 1933. O jovem de chapéu e gravata anda de um lado para outro da sala de espera do estúdio e está inquieto, preocupado. É a quarta ou quinta vez que ele tenta apresentar o número ensaiado de um samba muito famoso no programa de calouros dessa rádio. Chega cedo, espera, e quando anunciam seu nome para cantar, dá um arrepio tão grande e ele fica tão nervoso que nunca consegue chegar até o final da música. Hoje, quando ouviu o grito de João Rubinato, teve aquele estalo. Rubinato pensou, não é nome de artista, é muito italiano. Ao contrário de outras épocas em que o chique era ser estrangeiro, agora os grandes ídolos do rádio têm nomes bem brasileiros. Chico Alves, Mário Reis, Carmen Miranda. E foi nessa noite, depois de sair mais uma vez sem conseguir nada, que João Rubinato anunciou para todo mundo que dali em diante seu nome seria Adoniran Barbosa. Epa, devagar aí. Se é para contar, vamos contar direito. Esta história começa de fato muito antes desse dia. Começa em 1895, quando os pais desse jovem embarcaram em um navio a vapor que saiu da Itália com destino ao Porto de Santos. E naquele tempo, João Rubinato não tinha nem nascido. Então, vamos com calma. Antes de chamá-lo de Adoniran, vale saber como é que foi a infância e a adolescência de João Rubinato. Os pais de João, Fernando e Emma Rubinato, eram italianos de Cavarzeri, uma cidadezinha próxima a Veneza, e como tantos outros parentes e amigos, vieram para o Brasil numa longa viagem que durava até 30 dias. Imagina só, um mês inteirinho dormindo em colchões duros, dividindo a pouca comida e pouca água com um batalhão de gente. Emma estava grávida de Antônia Helena, a primeira filha do casal, e mesmo assim se dispôs a encarar a aventura sem saber muito bem o que ia encontrar pela frente. A vida devia estar difícil lá na Itália. Naquela época, a Europa passava por uma grande crise econômica e social e o governo brasileiro prometia uma boa vida aos trabalhadores nas grandes lavouras de café do oeste paulista. É por isso que veio gente à beça da Itália, Espanha, Portugal e até do Japão para morar aqui. Antônia Helena, a Nena, nasceu em Tietê, mas a família instalou-se em Valinhos, um município perto de Campinas, onde, por incrível que pareça, tinha muito mais italianos do que brasileiros. Nena tinha 14 anos quando, em 6 de agosto de 1910, nasceu o pequeno João. Este era o último dos 6 irmãos, e como você deve ter adivinhado, será o principal personagem desta história. Antes dele nasceu Alice, nasceu Ângelo, nasceu Francisco e nasceu a Inês. Contou? Quando João contava 8 anos, o casal e os filhos subiram numa carroça e tocaram pela estrada de terra em direção a Jundiaí. Os Rubinato foram então morar num cortiço, onde o caçula dividiria um quarto com os irmãos. E nesse quarto apertado, todo dia era a mesma coisa. Nena acordava cedo e antes de João ir para a escola e ela para o trabalho, acendia a lamparina para passar a cartilha com o irmão menor. De tanto que insistiu, Nena acabou conseguindo ensinar João a ler e a escrever. Já adulto, João Rubinato gostava de dizer que não estudou no jardim de infância, mas nas ruas da infância. A infância de Joãozinho foi marcada pela cultura italiana.
a música e a dança chamadas de tarantela, a polenta e o dialeto italiano falado pelos pais. Mas também não lhe faltaram brincadeiras. Tudo bem baratinho, porque os seus pais não tinham muito dinheiro para gastar. E os meninos usavam mesmo era criatividade. Bolinhas de gude, futebol com bola de meia, jogo de botão e tardes inteiras mergulhando no rio. E já que falamos nisso, saiba logo de uma coisa. Para João, nada. Nenhuma brincadeira se comparava a um bom mergulho nas águas do rio Jundiaí. Ah, isso sim é que era bom. De Jundiaí, a família Rubinato mudou-se de Mala e Cuia para Santo André, uma cidade um pouco maior e ainda mais perto da capital. Isso foi em 1924. João agora começava a se interessar por serenatas e bandas de música. Imagine que entre um bico e outro que fazia para ganhar uns tostões, deu para inventar música da cabeça dele. E gostava de passar o tempo andando e cantarolando, de forma que as duas coisas já nasciam juntas, letra e melodia. Por toda a vida esse foi o seu jeito de compor. Até hoje é comum ouvir dizer que nas suas músicas, melodia e letra são inseparáveis. Aos 16 anos já tinha feito uma porção de coisas e comido muito pastel com os trocados que ganhava. Um dia ouviu dizer que estavam precisando de um garçom numa mansão de Granfinos. Tá aí, pensou. Emprego fixo e salário certinho todo mês. Pode ser uma boa. Foi lá. A filha do casal quis logo saber. O senhor já trabalhou de garçom em algum lugar? Ele, na maior cara de pau, foi rápido no gatilho. Já sim, mas faz tanto tempo que esqueci. E não é que o malandrinho foi contratado? Pois bem, esse foi o primeiro emprego do jovem aspirante a cantor João Rubinato, que muito mais tarde ficaria famoso como radioator e compositor Adoniran Barbosa. Pronto, agora sim, vamos embarcar no trem que levará João para São Paulo, onde finalmente ele vai virar Adoniran. Estamos em 1932 e o jovem está sentado no trem e vai como todo mundo, olhando pelas janelas, muitas lavouras de café que ficam pelo caminho. Chegando em São Paulo, a vida de João seria bem diferente. Imagine você sair de uma cidadezinha pequena do interior, onde todo mundo se conhece, para um lugar com grandes avenidas, barulho de buzinas, carros, bondes e fábricas com chaminés e fumaças cinzentas. Tudo era novidade, mas o que mais impressionou o jovem não foi o barulho nem a quantidade de gente. Foi a divisão da cidade, entre ricos e pobres. São Paulo era assim, tinha elegantes avenidas e abrigava muitos imigrantes que se espalhavam por bairros, como o Brás, a Moca e o Bexiga. Pelo que você já conhece do nosso menino, onde acha que ele se sentia em casa? Naqueles anos de 1930, a capital paulista começava a virar uma cidade-indústria. Ainda assim, as oportunidades de trabalho eram poucas. Os estados de São Paulo e Minas Gerais tinham sido os mais influentes das primeiras décadas da República. Um produzia café, o outro leite. Esse período ficou conhecido como República do Café com Leite. Com a chegada do gaúcho Getúlio Vargas à presidência, as elites de São Paulo viram seu poder totalmente enfraquecido e resolveram fazer uma forte oposição ao governo. O povo paulista estava em guerra contra Vargas. Era a Revolução Constitucionalista. O rádio, que até então servia para educar e divertir, foi usado pela primeira vez como instrumento de mobilização. Os locutores pediam: voluntário, aliste-se! A Rádio Record, então a maior emissora de São Paulo, serviu como porta-voz dos revolucionários. Mas João, aos 22 anos, era de paz. Não queria saber de política e muito menos de guerra. Estava mais preocupado com seu futuro.
Descobrira que queria ser compositor e cantor de rádio. Sim, naquele tempo não havia televisão e o rádio era o melhor e maior meio de comunicação existente. Ouvia-se música tocada e cantada ao vivo e começavam a aparecer também as propagandas e as famosas novelas de rádio. O rádio surgiu com suas ondas magnéticas no início dos anos 20. A partir de 1930, apareceram muitas emissoras que criaram empregos para técnicos, cantores, atores, músicos, compositores e maestros. Nas emissoras de rádio de São Paulo, principalmente nas grandes, como a Record, os cantores eram acompanhados por grupos chamados de regionais. Cada regional era formado por cavaquinho, violão, flauta, clarinete e pandeiro, entre outros instrumentos. Toda a emissora tinha um regional contratado para acompanhar os cantores e também para improvisar quando os artistas não apareciam. Na hora da falha, o locutor chamava: "Ô, regional, toca aí alguma coisa!" Com o tempo, os cantores e cantoras foram ficando famosos e passaram a ser tratados como reis e rainhas. Mas a realidade da vida de João Rubinato ainda estava bem distante daquele mundo encantado. E faltava muito para chegar lá. Primeiro teve de dar duro como todos os seus irmãos mais velhos. Trabalhou como metalúrgico, pintor de paredes, mascate, vendedor em lojas de ferragens, entregador de marmitas e operário em fábrica de tecidos. Trabalhar não era problema, o difícil era ficar em um emprego. Gostava tanto de cantar e batucar que acabava sendo mandado embora. Vida difícil para quem sonhava em se tornar um artista famoso. Em 1933, João Rubinato conseguiu abrir uma brecha e se apresentar no programa Hora do Calouro, da Rádio Cruzeiro do Sul. Todo sábado, religiosamente, ele ia lá. A música escolhida era um samba do carioca Noel Rosa, o famoso poeta da Vila Isabel. E reparem como são as coisas. A letra de filosofia, bem que podia retratar a própria vida do futuro sambista de São Paulo. Não me incomodo que você me diga que a sociedade é minha inimiga. Hoje, cantando neste mundo, vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. O samba era bom, mas como já foi dito, o calouro João Rubinato nunca chegava ao final, aliás, nem ao meio da música. Mal começava a cantar e, bom, soava o gongo. Tempos depois, ele mesmo ria e contava essa história com seu jeito brincalhão. Um dia, o homem do gongo estava distraído e eu consegui chegar até o fim da música.